pé, eu quero compartilhar um texto da palavra do Senhor com você, que está em Juízes, capítulo de número 13. Juízes 13. Vamos ler do 2 ao 5. Hoje é um dia tão especial, a ceia do Senhor. Não sei para você, mas eu já acordo o dia de ceia lembrando desse tempo tão marcante que é a ceia do Senhor. É tão gostoso celebrarmos a nossa comunhão com Deus através de Jesus e celebrar a nossa unidade como igreja. É só através do sangue de Jesus que nós podemos estar aqui. E imagina como que é para o mundo espiritual essa unidade, esse impacto que tem no mundo espiritual. Você já parou para pensar? Nós somos um povo que, quando nós estamos unidos, nós oramos e nós cremos que algo diferente acontece quando nós oramos. Nós sabemos que nós temos uma força que muitos olham para nós até como ameaça, porque nós temos uma fé, um só Senhor, nós professamos a mesma fé, nós temos o mesmo propósito e nós não tememos, né? Nós continuamos firmes porque nós sabemos em quem nós cremos. Juízes capítulo 13, verso 2 até o 5 diz assim: Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: Eis que é estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda. Porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Amém? Vamos falar com o Senhor? Senhor, muito obrigado pela tua palavra, Pai. Obrigado pelos louvores, ó Deus, que foram entoados, que nos levam a uma dimensão, Deus, tão próxima ao Senhor. E nesse tempo, Deus, de ministração da tua palavra, fala particularmente, Deus, com cada pessoa que está aqui. E fala no coletivo, Senhor, assim como o Senhor tem falado ao meu coração através desta palavra. Fala com cada pessoa, Senhor. Em o nome do Senhor Jesus, amém, amém. Pode se assentar. Eu quero dar um título para a mensagem desta noite. O título é Não Negocie Seus Valores. Não negocie os seus valores, uma afirmação. Gente, todos nós, dentro de nós, nosso interior, nós carregamos algo chamado valores. Se você está inserido numa sociedade, se você está inserido numa família, se você está inserido numa instituição, você carrega valores. Os valores, eles dão direção para a nossa vida, para ter uma vida equilibrada e para ter uma vida possível de viver em sociedade, em comunidade. E existe uma diferença, segundo os socialistas, sociólogos, segundo os sociólogos, que existe uma diferença entre princípios e entre valores. Princípios são objetivos e externos, ou seja, princípios eles são imutáveis. Um exemplo, se você plantar uma semente, ela vai brotar, vai nascer, vai dar frutos. Esse é um princípio da plantação, da colheita, da semeadura. É um princípio. Se você não plantar, você não vai colher nada. Este é um princípio, né? E tantos outros que são princípios imutáveis. Os valores são subjetivos e internos. Ou seja, tem valores que minha família carrega que é diferente da sua família. Tem valores contidos numa instituição, numa empresa ou até mesmo na igreja, diferente de outros lugares. E nós, como cristãos, carregamos valores que são contidos na palavra de Deus.
São valores do reino de Deus que nós carregamos. Por isso que todos nós, como igreja, temos uma mesma visão, uma unidade, porque nós temos os mesmos valores que nós carregamos. Você já deve ter ouvido falar de alguém sem princípio, né? Assim, ó, esta pessoa é sem princípio. Como você classifica uma pessoa sem princípio? Uma pessoa sem princípio, quem trabalha em empresas aqui, ou ocupa até cargo de liderança em empresas, vai concordar comigo que algumas vezes aparecem funcionários que nós classificamos como sem princípios. Pessoa que não obedece regra, pessoa que enfrenta a liderança, e na sociedade nós encontramos pessoas que não respeitam pais e mães, têm uma dificuldade de respeitar autoridades, qualquer coisa se revolta, qualquer coisa é motivo para fazer uma baderna. São pessoas que nós classificamos sem princípios, mas na verdade não são pessoas sem princípios, se os princípios são imutáveis. São pessoas com valores distorcidos, você concorda comigo? São pessoas que não carregam valores bons dentro dela. No interior dela existem valores distorcidos, e isso reflete nos relacionamentos, reflete na sociedade como um todo. E espiritualmente falando, nós sabemos que existem princípios espirituais que são imutáveis. E quando são desobedecidos ou são confrontados, existe um prejuízo muito grande, espiritualmente falando. Os princípios do Senhor, eles são imutáveis. Os princípios do Senhor, eles nos levam a uma dimensão, se obedecidos, uma dimensão de bênção sobre as nossas vidas. Quando nós lemos na palavra do Senhor, Deus falando por diversas vezes para o povo dele, obedecer os princípios. Se eles desobedecessem, eles atrairiam para eles maldição. Mas se obedecessem, carregariam bênçãos para a vida deles e para as gerações futuras. Mas e falando em valores, existem valores bíblicos, cristãos, do reino de Deus que estão internalizados em nós. Você tem, amém? Os valores do reino de Deus estão dentro de nós. E é sobre esses valores que eu quero falar. Os valores que nós carregamos dentro de nós. Gente, nós não temos dimensão. Parece, às vezes, coisas tão pequenas que nós carregamos, né? Mas não dá nada fazer isso. Mas quando nós falamos assim, não, isso eu não posso fazer. Por quê? Porque eu sou crente. E quando nós carregamos, nós defendemos esses valores, eu tenho convicção de que algo extraordinário acontece no mundo espiritual. Você concorda comigo? Porque os valores do reino, nós precisamos ter os valores do reino dentro de nós e defender esses valores e refletir esses valores. E a sociedade está carente de pessoas que tenham valores. Se você olhar para as empresas, olhar para o militarismo do Brasil, tem uma dificuldade de encontrar jovens que tenham princípios, que tenham valores. Eu trabalhei certa vez com um sargento, nós temos sargento aqui na igreja também, e ele falou assim, olha, é uma dificuldade quando você encontrar uma quantidade de recrutar jovens de 18 anos que já não tenham filhos, já não tenham usado drogas, já não tenha, talvez até passado aí por uma detenção. É uma dificuldade. Agora, quando nós olhamos para o contexto cristão e nós olhamos que aqui dentro, no meio do povo de Deus, existem pessoas de valores, nós podemos celebrar. Nós podemos glorificar a Deus. Aqui existem jovens, adolescentes, senhores, senhoras de valores. Pessoas que carregam valores. E isso faz uma diferença muito grande na sociedade. Pode ter certeza disso. Mas, algumas vezes, irmãos, sem perceber, já ouviu falar, né, o ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Não pode acontecer isso com a gente, mas tem hora que parece que assim, ó, tem alguém, tem alguma coisa, o tempo todo tentando arrancar os valores de dentro de nós. Você tem sentido isso nesses dias?
Parece que quando você defende o valor do reino de Deus, você está totalmente fora de contexto. Quando você defende os valores do reino de Deus para a sociedade atual, parece que você está fora. Não, você está ultrapassado. Mas vale a pena defender os valores do reino de Deus, amém? O tempo todo nós vamos sofrer, com certeza, situações que vão querer trocar os valores por um resultado imediato, trocar os valores por um prazer momentâneo, trocar os valores por algo que é mensurável, e sendo que os valores de Deus, do reino de Deus, é algo imensurável e que nos conduz para a vida eterna. Nós estamos diante de um texto que o personagem principal deste contexto, que vai falar aqui do capítulo 13, 14, 15, 16, vai falar sobre este homem chamado Sansão. O nome dele significa como o sol. Como o sol. Este homem, ele foi separado por Deus para cumprir uma missão difícil, ser juiz de Israel. Por que era uma missão difícil? Porque o povo de Deus fazia 40 anos que estava sendo afligido pelo pior dos seus inimigos, chamado os filisteus. Mas por que eles estavam sendo afligidos como escravos desse povo, estava sendo ali açoitado pelos filisteus? Porque simplesmente eles abriram mão dos valores do reino. Simplesmente eles deixaram de adorar a Deus, ter a Deus no centro do seu culto, deixaram de ter Deus no centro da sua adoração, e Deus entrega eles ao poder dos filisteus. E por 40 anos o povo chamado povo de Deus estava adorando outros deuses e não o verdadeiro Deus. Aí Deus encontra este casal. E, gente, quando a gente recebe a notícia que vai ser pai, quem é pai aqui sabe, o coração dispara. Primeiro vem aquele êxtase, né? Aquela alegria assim que fala assim, eu vou ser pai, eu vou deixar uma geração, agora vai ter uma semente minha nessa terra. Aí depois dispara o coração e fala assim, como que eu vou sustentar? O bercinho, como que eu vou fazer? E agora fralda, só quem tem filho sabe quanto gasta de fralda. Mas não é para desanimar quem não é pai ainda, viu? Quem ainda não tem filhos, nós vamos reunir uns intercessores para fazer uma campanha assim, bem forte de oração, para encher de criança essa igreja, amém? E é uma alegria imensa quando a gente começa a preparar o quartinho do bebê, quando a gente começa a sonhar e como vai ser. E a gente nem imagina que vai perder noites de sono, vai mudar toda a rotina do lar, mas é algo maravilhoso. Agora esse casal, o Manoá e a sua esposa, ela era estéril, não tinha nenhum filho. E o anjo fala assim para a mulher, vocês vão ter um filho. Eu vou abençoar vocês com essa bênção de ter um filho. Que bênção! Eles não podiam ter filhos, de repente veio um filho. Mas aí veio também uma responsabilidade. Imagine, se tinha que arrumar o quartinho, se tinha que pensar nas fraldas, tinha que ir lá na Mille, lá na 116, já comprar em atacado para sair mais barato. Aí vem uma responsabilidade, olha, ele vai ser separado. Eu tenho uma missão. Gente, imagine alguém chegar para você e falar assim, olha, teu filho está separado para uma missão. Quando chegar na idade certa, teu filho vai ser enviado lá para a Rússia, para compor o exército na Rússia. A mãe era a primeira a falar assim, não, meu filho, não vai não. Não vai não. Daqui, de dentro de casa, não sai. É assim ou não é? A mãe, quando o filho vai se alistar, tem mãe que faz campanha de oração para o filho entrar no exército. E não é coisa boa? Quem foi alistado aí no exército? Eu não fui. É bom, né?
Mas a situação desta mãe aqui era mais preocupante. Ela falou assim: meu filho vai ser juiz de um povo rebelde. Gente, meu filho vai defender esse povo que está fora dos trilhos. Algumas vezes nós saímos aqui, na rua, entregar sopa, e a gente encontra muitos desviados. Você vai pregar a Bíblia, ele prega para você. Fala assim: não, eu já conheço, lá em tal texto está escrito isso. Você sai desanimado. Fala assim: o que eu faço? É só orar. Eles iam, Sansão estava escolhido por Deus, separado por Deus para uma missão, que era chamar aquele povo para os trilhos, e ele sabia que não era fácil. A mãe, o pai sabia que não ia ser fácil. O povo que tinha abandonado os valores do reino de Deus. Mas Deus levanta. Em todas as épocas, irmãos e irmãs, Deus jamais deixou de levantar pessoas separadas por Ele. Você crê assim? Nesse tempo, Deus continua separando homens e mulheres para cumprirem uma missão, ainda que seja desafiadora. Deus continua levantando. Deus continua fazendo. Mas sabe que o que acontece é que Sansão, ele é escolhido por Deus, e a mãe dele, o pai dele, cumpre tudo conforme o anjo tinha falado. E na fase ele começa a se encher do Espírito de Deus. E não tinha impossível para aquele homem. Ele estava indo com o pai e a mãe para pedir uma moça em casamento, e de repente ele chega no meio do caminho contra um leão. Ele simplesmente mata o leão sem ter uma arma na mão. Em outra ocasião, ele pega 300 raposas e incendeia a plantação dos filisteus. Aí os filisteus se revoltam e ele vai para os filisteus, encontra uma mandíbula de um jumento e fere 1000 filisteus sozinho. Sozinho. Em outra ocasião, ele estava numa casa e os filisteus armaram uma cilada para pegar ele. E a partir da meia-noite eles ficariam ali na espreita para o dia amanhecer, eles pegarem Sansão. Sansão levanta à meia-noite, arranca as portas da cidade e anda mais de 60 quilômetros, morro acima com as portas na mão. Com fechadura, com tranca, com tudo. Um homem poderoso. Mas existia uma coisa, um erro fatal que aconteceu com Sansão. Sansão, ele perdeu os valores do reino de Deus. Gente, todos nós que estamos aqui, nós fomos escolhidos por Deus. Todos nós temos o Espírito de Deus dentro de nós. Por nós, pela nossa força humana, nós não temos condições nenhuma de entrar numa guerra espiritual. Você pode falar assim: olha, mas eu tenho muita experiência em oração. Não, se Deus não estiver com você, o Espírito Santo não estiver com você, não resolve nada. Ah, mas eu já li a Bíblia 500 vezes, como o pastor da nossa igreja que faleceu esse ano com 105 anos. Tinha lido a Bíblia mais de 500 vezes. Mas se o Espírito de Deus não estiver na vida desta pessoa, não adianta nada. Não adianta. Agora eu quero te dizer uma coisa: você foi cheio do Espírito de Deus também. O dia que você ergueu a sua mão e falou assim: eu recebo Jesus na minha vida como Senhor, como meu Salvador, o Espírito Santo entrou na tua vida. Você tem o Espírito de Deus. Sansão, ele tinha essa convicção que o Espírito de Deus estava com ele, só que ele cometeu um erro fatal. Ele abriu mão dos valores do reino de Deus quando ele se apaixonou por uma mulher chamada Dalila. Ele se apaixona por aquela mulher que, por sinal, era uma do povo filisteu, que era o inimigo do povo de Deus. Ele não podia jamais casar com aquela mulher. E aquela mulher vai seduzindo ele, porque os filisteus tinham tramado algo com ela que daria 1.100 moedas de prata para ela
descobrir qual era a força que Sansão tinha. De onde vinha essa força que ninguém podia com ele? E ela vai, uma vez, duas vezes, três vezes. Na quarta vez, Sansão não resiste e revela qual era o segredo que ele tinha. Gente, não tem segredos de Deus que é só nós e Deus? Não tem vezes que você entra no teu quarto, fecha a tua porta e Deus fala com você e você não conta para ninguém o que Deus falou com você? Tem testemunho que nós precisamos contar para impulsionar, encorajar, inspirar outras pessoas, mas tem experiências que nós precisamos ter só no íntimo, no secreto, só nós e Deus, que não é para revelar para ninguém. Porque os valores que estão internos, eles já são refletidos sem a gente precisar ficar falando. Olha, eu sou crente, eu sou cheio do Espírito Santo, não precisa falar. As pessoas já veem. A gente não precisa colocar uma capa de santo, dizendo assim, eu sou muito santo. Não, isso já reflete no nosso dia a dia. As pessoas olham para nós e já veem que existe algo diferente em nós. Mas eu não preciso sair falando, é coisa do secreto. Quantos dias você ora por semana, quantas horas, quanto tempo você jejua, isso não é testemunho para contar. Eu jejuo 3 vezes por semana, cada vez que eu jejuo é 18 horas. Isso não é testemunho para contar. Isso é um segredo teu com Deus. E Sansão não resiste e revela, olha, o segredo está que eu fui separado desde o ventre da minha mãe. E Deus pediu que minha mãe fizesse um voto, que não cortasse os meus cabelos, porque a força está no cabelo. Na verdade, não era no cabelo, era no voto que tinha com Deus. Tinha os meninos parecendo Sansão esses dias aqui na igreja. Né? Olha, os meninos devem estar com uma força tremenda aí. Ele revela. Ele revela o segredo dele, e quando ele revela, ele não percebe. Isto que é o pior. O Espírito já não estava mais na vida dele. Quando Dalila, ele estava deitado no colo de Dalila, e Dalila grita assim, Sansão, lá vem os filisteus. Diz no capítulo 16, no verso 20, que ele fala assim, olha, eu vou me levantar como das outras vezes. Ele diz assim, olha, eu sairei como das outras vezes e me livrarei. Sabe o que ele estava dizendo? Olha, eu continuo com toda a força, mas ele não tinha passado a mão na cabeça e visto que ele já não tinha mais cabelo. Ele já não tinha percebido, espiritualmente falando, que o Espírito de Deus já não estava mais na vida dele. E sabe que é uma das piores coisas do nosso dia, é quando a pessoa não percebe que o Espírito já não está mais na vida dela. Você tem percebido isso? É triste. É triste essa realidade. Cristãos não praticantes, né? E olha o que acontece com Sansão. Ele se levanta e diz o texto assim, mas não sabia que o Senhor já se tinha retirado dele. Irmãos, os valores do reino de Deus precisam ser defendidos dentro de nós. Nós precisamos ter muito cuidado, muito cuidado. Nós fomos escolhidos por Deus para este tempo, amém? Você é profeta dessa geração, eu creio assim, irmãos. Eu creio que Deus te levantou para este tempo, para tocar pessoas, para livrar pessoas, para resgatar pessoas que estão na idolatria, no mundo perdido. Você é profeta dessa geração, ainda que você fale assim, pastor, mas eu não tenho cargo nenhum. Pastor, como Jeremias, eu não sei falar. Senhor, eu não passo de uma criança. Não, Deus te levantou para este tempo. Com quantas pessoas você tem contato durante a semana? Certamente você tem contato com muita gente. Deus te levantou, você tem valores, não abra mão dele.
você carrega valores do reino de Deus dentro de você. Amém? Eu carrego valores do reino de Deus dentro de mim. Deus te separou. Deus te escolheu. Mas vão aparecer nos nossos dias tentações, seduções, propostas dizendo assim, só hoje. Ninguém está vendo. Não dá nada. Né? Vão aparecer propostas dizendo assim, olha, se você fizer isso, você vai ganhar isso. Não dá nada, outras pessoas fazem isso. Já vi outros crentes fazendo isso. Não vai acontecer nada. Resultados imediatos. Prazeres momentâneos. Mas existem valores do reino dentro de você. Eu quero trazer 3 lições para nós, para esta noite. Com base nesse texto de Juízes. Primeiro, tenha domínio de si. Tenha domínio de si. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, no capítulo 9, verso 27, 1 Coríntios, ele está contando ali que aquele que combate para ganhar uma coroa corruptível, mas ele diz assim, mas ele combate para uma coroa incorruptível. E no verso 27 ele diz assim, mas eles correm, eles lutam para ganhar uma coroa corruptível. Mas ele diz assim, para que eu possa alcançar essa coroa incorruptível, eu subjugo o meu corpo e reduzo a escravidão. Ele está dizendo assim, olha, eu pego o meu corpo e eu domino o meu corpo. Eu digo assim, quem manda aqui sou eu. Eu tenho o domínio do meu corpo, porque quando uma vontade prevalece e me subjuga, ela está sendo senhor da minha vida. Quando um desejo carnal me domina, está sendo senhor da minha vida. Quem faz jejum aqui, e a gente precisa fazer jejuns, né? É tão bom fazer jejum. Não é agradável quando você está passando aquele momentinho assim que dá um ronco no estômago, né? Mas quando você está fazendo jejum, é uma prova muito grande de quem é senhor da nossa vida. Algumas vezes é o estômago. Tem um livro, A Celebração da Disciplina, Richard Foster, ele vai falar sobre isso, e ele diz assim que algumas vezes quando a gente faz jejum, a gente tem vontade de quebrar o jejum. Mas não é porque a gente está com fome, é porque o nosso estômago está dando sinal que quem manda no nosso corpo é ele. Está dizendo assim, 9 horas da manhã, até agora você não comeu nada? Ei, meio-dia, até agora você não vai comer nada, e o estômago começa a dar sinal. E nós temos que dizer para o estômago assim, ei, quem manda nesse corpo aqui sou eu. Você não me domina, não. Eu tenho um propósito com Deus. Eu tenho um propósito. Espera aí. Quem tem domínio sobre as vontades? Então, a primeira lição, tenha domínio sobre si. Você consegue sim, gente. Porque você que se conhece, você conhece as suas fragilidades, suas limitações, seu corpo. Eu me conheço, eu sei até onde eu posso ir. Amém? Precisamos nos dominar, amém? Às vezes dá aquela vontade de brigar, você fala assim, mas é hoje, né? Até a FIA aqui, né? O pulso. Não, hoje eu acordei, se alguém me fechar no trânsito, é hoje! E a gente precisa falar assim, ei, peraí, quem está aí? O velho homem está querendo se levantar, bem, quem está dominando aí? Peraí, tenha domínio de si, eu preciso me dominar. Segunda lição, não se arrisque. Gente, brincar com o mundo é correr grande risco. Falar assim, eu vou até aqui, né? Não, vou até aqui, eu tenho certeza que eu não vou cair, eu vou até aqui. E daqui a pouco cai. A Bíblia diz, nosso irmão Alan citou hoje pela manhã, em Coríntios também, o apóstolo Paulo diz assim, aquele que pensa estar em pé. Uma versão diz assim, aquele que pensa estar em pé, cuide-se para não cair. Aquele que pensa. Eu não posso me garantir, falar assim, eu me garanto. Eu não posso ficar tranquilo, eu me garanto. Eu não tenho, eu preciso cuidar, me dominar e não me arriscar.
Sabe, gente? Alguém pode chegar para você e falar, mas não dá nada, vem aqui, ninguém vai descobrir. Tenha domínio e não se arrisque. Tem que fugir. O apóstolo Paulo, ele ensina a Timóteo algumas vezes, fala assim, fuja. A Bíblia tem hora que fala assim, em frente, mas tem hora que fala assim, fuja. Não é assim? Principalmente desejos da carne, tem hora que a gente precisa fugir. Fala assim, não vai acontecer nada, essa semana eu orei bastante. Não vai acontecer nada. Tem hora que a gente precisa fugir. Fugir de conversas. Quando você percebe que vai brotar uma fofoca é pecado. Você sabe disso, né? Vai começar. Não, é hora de fugir. Já estou indo. Depois a gente conversa. Né? Vamos falar mal dos outros. Não, acabou aqui. Eu me lembro uma situação, estava numa copa tomando café com alguns amigos, colegas de trabalho, e chegou uma psicóloga e começou, de cada 10 palavras, 11 era palavrão. E mais velha do que eu, tanto de profissão e tudo, e eu falei para ela assim, olha, com muito respeito, eu não costumo usar esse tipo de linguajar. Se você quer falar, tudo bem, eu me retiro, mas você pode continuar falando. Daí ela nunca mais falou. E assim, não afetou a amizade nossa. Não afetou. Porque não é bom. Você está num ambiente que as pessoas falam palavrão, você é crente, você é lavado, remido pelo sangue de Jesus, você sai de lá, a cabeça está assim, ó. É assim ou não é? Então tem momento que precisa fugir, tem momento que precisa enfrentar, tem momento que fala assim, eu vou ficar no meu canto. Mas não se arrisque, não se arrisque. Terceira lição, busque os valores do reino. Busque os valores do reino. Os prazeres deste mundo são transitórios. O mundo, meus irmãos, oferece coisas que são para este mundo. Mas aqui na palavra de Deus, aqui na igreja, aqui no reino de Deus, nós encontramos coisas para a vida eterna. Nós encontramos valores que nos conduz para a eternidade com Cristo. E nós precisamos colocar na balança o que vale mais. Os prazeres aqui são transitórios. Qual é a sua prioridade? Eu tenho orado por famílias aqui dessa igreja, irmãos. A gente levanta de madrugada, às vezes, a cabeça, a gente acorda 2, 3 horas da manhã e não consegue dormir mais, pensando em tal família, pensando em tal irmão. Será como que está? Será como está a família, o casamento? Essa semana nós tivemos uma semana de oração, das 7h30 às 8h30 da manhã. Eu fiz um propósito de orar por algumas famílias da igreja. Eu falei assim, Deus, simplesmente as prioridades estão sendo invertidas, Senhor. Estão buscando mais as coisas deste mundo do que do teu reino. E, Senhor, o tempo passa e a gente não consegue correr atrás do prejuízo. E sabe que algumas vezes a gente conversa com pessoas que aceitam a Jesus depois dos 60, 70 anos. E eles falam assim, mas como eu gostaria de ter aceitado Jesus antes. Se eu soubesse que é tão bom servir a Deus, eu teria entregado a minha vida para Ele muito mais cedo, quando eu era jovem. Teria evitado tantas coisas na minha vida. Nós batizamos um irmão lá no Guatupê com 81 anos. E está lá firme, ele não perde um culto, porque ele fala assim, é muito bom esse negócio, ser crente. E nós temos orado, irmãos, para que os valores do reino de Deus estejam dentro de cada pessoa, assim, ó, pulsando. Sabe, nós temos orado para que o nosso coração esteja ardendo, queimando pelos valores do reino de Deus. Fala assim, Deus, eu quero mais, Deus. Eu quero mais do Senhor. Deus, revela os teus mistérios, revela os teus segredos. Eu quero mais. Eu não quero terminar como Sansão, Senhor, mas eu quero ter esta força, esse espírito e ir adiante, cumprir uma missão, cumprir um propósito, ainda que seja difícil. Você pode dizer amém? Não devemos trocar os valores do reino de Deus pelos prazeres deste mundo. Porque os prazeres deste mundo também, eles não têm limites.
Você prova uma coisa hoje, amanhã você vai querer provar 2, 3, e não tem limite. E até que chega num quadro depressivo, um quadro de pensamentos de morte, um quadro de desespero, de pânico. Porque este mundo não tem nada de bom para nos oferecer, mas no reino de Deus tem. Paulo diz, fostes comprados por bom preço. Quanto que você custa? Fostes comprado por bom preço. E ele completa dizendo, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Você foi comprado por bom preço. Eu conversava hoje com uma pessoa que dizia assim para mim, estou passando uma situação muito difícil, de angústia e tal. Eu falei assim, eu só tenho uma palavra de Deus para você. Lembre-se, você é filho de Deus. Você é filho de Deus, você é filha de Deus, você foi comprado por bom preço. Este preço é o sangue de Jesus. Amém? Sansão, ele não dominou a si mesmo. Sansão, ele se arriscou. Quando ele esteve na casa daquela prostituta, quando ele se apaixonou por Dalila, Sansão se arriscou o tempo todo, falou assim, não dá nada. Ah, Deus prometeu, falou com a minha mãe, falou com o meu pai, Deus não vai se retirar de mim. Ele se arriscou e o Espírito de Deus foi retirado dele. Ele perdeu a força, ele não cumpriu o propósito, ele não fez o que Deus tinha pedido que ele fizesse. Sansão, ele se arriscou. Sansão, ele deixou de buscar os valores do reino de Deus. Mas nós estamos aqui vivos, amém? Respirando, graças a Deus. Alguns venceram a Covid, ainda está respirando aí com dificuldade, mas nós estamos aqui, ó, respirando, gente. Então nós temos ainda a oportunidade de buscar mais e mais valores do reino de Deus, e Deus pode nos usar tremendamente. Eu tenho certeza disso. Quero convidar você a colocar-se em pé. Aleluia, existe algo muito maior que nos aguarda no reino eterno. Permaneça firme, não desista, não pare. A coroa da glória, ela nos aguarda, está preparada para os vencedores, amém? Nós somos vencedores. A coroa de vitória nos aguarda nas mansões celestiais. Existe um céu. Existe Jesus no céu que nos aguarda. Enquanto nós estamos aqui, vamos continuar firmes, permaneça firme. Jesus, ele morreu na cruz e ele inseriu os valores do reino dentro de nós. Ele inseriu os valores do reino dentro de nós. Algumas vezes, por mais que a gente dá uma cambaleada e fala assim, ah, Deus, eu não aguento mais, eu vou parar. Mas se lembre que você tem valor para o Senhor. Você tem valor. O hino do pastor Armando Filho que dizia assim, né? Você tem valor. O Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Eu quero convidar você a falar com o Senhor neste momento. Quero convidar os intercessores para estarem aqui à frente, alguns atrás também. Você que quer, neste momento assim, ir bem, descansar, e que Deus te dê um restante de semana abençoado na presença do Senhor. Amém? Convido você a colocar-se em pé. Vamos agradecer ao Senhor. Aleluia. Aos que nos acompanharam também pela internet, que Deus abençoe a todos, amém? Está aqui? Amém. Que Deus abençoe os nossos irmãos. Na terça-feira, a mensagem da noite de domingo é postada na terça-feira no YouTube, mas lá no Facebook já está. Terminando o culto, já fica lá no Facebook. E você pode compartilhar os cultos com alguém, né? Tem pessoas que talvez uma frase, uma palavra pode falar com alguém. Seja um agente missionário, compartilhe, certamente alguém será abençoado. Vamos agradecer ao Senhor. Deus, nós te louvamos por esta noite, ó Pai. Obrigado, Deus, pela tua graça, pela tua presença, Senhor, sobre nós, neste lugar. Obrigado, Deus, por nos despertar. Obrigado por nos impulsionar, por nos encorajar. E agora eu peço, Deus, que o Senhor dê uma semana abençoada para os teus filhos, para as suas filhas. Uma semana diferente desta que passou, Senhor.
uma semana de paz, de alegria, de refrigério, de força, de alegria no coração, ó Pai, alegria contagiante do Senhor. Ó Pai, também que o Senhor possa proteger a cada um no retorno ao seu lar, guardados, amparados pelo Senhor. Livra de todo mal, livra, Senhor, de todo ataque do inimigo. Em o nome do Senhor Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. Meus amados e queridos irmãos e irmãs, que o grande amor do eterno Pai, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus e sejam presentes na vida de cada um de vocês, e todos digam bem forte assim, amém! Deus abençoe a todos em nome de Jesus.